Olá, pessoal. Nós estamos iniciando agora mais uma aula de inglês. Essa aula é a última aula do mês de agosto, né? Nós já tivemos duas aulas postadas. Nós já tivemos duas aulas postadas anteriormente e essa é a última aula referente ao mês de agosto, certo? O assunto de vocês hoje é o passado simples, em inglês é simple past. É um assunto que eu dividi em partes. Hoje nós vamos ver a primeira parte, que ficou bem curtinha, só 6 ou 7 slides. E aí, na próxima aula, que vai ser já no mês de setembro, a gente vai ver a continuidade dessa aula, certo? Porque se eu colocasse tudo junto, iria ficar informação demais para vocês. E aí a gente sabe que esse método que nós estamos tendo aqui agora, que é a aula online, é um pouquinho mais difícil se tiver muita informação, né? Na aula, muita informação para vocês absorverem, então vai ficar um tanto mais difícil. Então a gente dividiu em partes e a gente vai vendo de pouquinho, que aí é mais fácil. Olha só, para fazer o passado dos verbos na língua inglesa é um pouco mais simples do que é na língua portuguesa, porque na língua portuguesa eu tenho que colocar lá um monte de terminações, né? Eu, can eu canto, eu cantei, tu cantavas, ele cantou, nós cantamos. Quer dizer, tem um monte de terminações. Na língua inglesa não tem essa variação toda, né? A gente geralmente coloca só o E e o D no verbo e o verbo fica no passado. Por exemplo, to dream, que é o verbo sonhar. Em inglês, eu coloco o ED e fica dreamed. Sonhei, sonhou, certo? To work. Eu vou colocar bem aqui, pessoal, o laserzinho, toda vez eu esqueço, que é pra gente se situar, né? Falávamos ainda agora disso aqui, to dream, to dream. É o verbo sonhar, né? O to é a partícula do infinitivo, é para ficar sonhar, não conjugado ainda, né? Quando eu conjugo, eu tiro esse to, não precisa, né? To dream é o verbo sonhar. Para ficar sonhei, eu coloco ed no verbo. Dreamed. Sonhei, dreamed. To work. Work é o verbo trabalhar. Eu coloco ed e fica trabalhei. Worked. Worked. Trabalhei. Muito simples, né? Eu coloco ed no verbo e o verbo vai para o passado. E aí, aqui tem um pensamento que tem o verbo sonhar no passado e tem o verbo work no passado, né? I never dreamed about success. I worked for it. Alguém consegue entender? I never dreamed. Eu nunca sonhei com o sucesso. I worked for it. Eu trabalhei para ele. Né? Eu não quer dizer, eu nunca sonhei com sucesso, nunca sonhei. Eu fiz foi trabalhar para conseguir. Olha aí o pensamento, né? Mas aí tem o que nós falávamos, né? Tem o verbo dreamed no passado com ed e tem o verbo work com ed. Ambos estão no passado, né? Porque tem essa partícula ed acrescido a eles. Aí, aqui a gente, no próximo slide, a gente tem o verbo to love, que é um verbo muito conhecido, verbo amar. Loved é amei. Olha só o pensamento aqui com esse verbo que nós vimos, esse verbo no passado, terminado em ed. I loved you, but you never loved me. Entendem? Eu, passado, eu amei você, mas você never loved me. Mas você nunca me amou. Então é isso, para colocar o passado, a gente coloca ed. Para nós colocarmos o verbo no passado, nós colocamos ed a este verbo. E as frases interrogativas? Pessoal, na língua inglesa, todas as vezes que a frase for interrogativa, algo vai acontecer, algo vai mudar nela. Na nossa língua, o inglês perde para nós em relação a isso, porque na nossa língua a gente coloca só o ponto de interrogação no final da frase e pronto, já é frase interrogativa. Na língua inglesa, não. Na língua inglesa, algo vai mudar na frase.
Por exemplo, se a frase é interrogativa e ela estiver no passado, eu tenho que colocar o did. Aqui eu não vou colocar ed no verbo, como nós acabamos de ver, porque é uma frase interrogativa, certo? E as frases interrogativas são um pouquinho mais complicadas. Então, nas frases interrogativas, a gente coloca o did. Se diz did. Nós colocamos o did e é esse did que vai colocar o verbo no passado. Não é o ed que nós acabamos de ver. O ed é para frases afirmativas, certo? I loved her. Eu amei ela. Eu a amei. I worked. Eu trabalhei. I dreamed. Eu sonhei, certo? Frases afirmativas. Frases interrogativas, eu vou colocar o did no início da frase e esse did vai colocar o verbo no passado. A frase é: o verbo know é o verbo saber, o verbo conhecer. Did you know? Did you know se diz did. Did you know? Você sabia? Por isso que o cara tá aqui coçando a cabeça. Você sabia? Né? Quer dizer, eu não tive que colocar ed ao verbo. Eu usei o did para iniciar a frase e esse did colocou o verbo no passado. Nessa situação, pessoal, esse did não tem um significado, né? Ele só tá ali que é para colocar o verbo no passado, entende? Para poder ser formado a frase interrogativa. Did you really understand? Did de novo, né? Tem o did, é uma frase interrogativa, então eu sei que o verbo vai estar no passado. O verbo é understand. Understand quer dizer entender. Understand, entender. Tem até uma certa relação aí de pronúncia, né? Até se parece um pouco com o nosso verbo em português. Understand, entender. Did you really understand? Alguém consegue traduzir? Did you really understand? Você não tem tradução nesse did. Você realmente entendeu no passado, né? Ele tá no passado por conta que o did colocou ele no passado, né? Isso porque é uma frase interrogativa. Olha só, e quando tem o not, né? Nas frases que tem o not, ou seja, nas frases negativas, eu vou usar o did também, mas o not, porque o not é a partícula de negação, né? Sempre que tem not é frase negativa. E aí eu posso dizer did not, did mais o not, did not, ou eu posso juntar isso e ficar didn't. Quer dizer, a mesma coisa do did not. Só está dizendo ali que a frase está no passado e que a frase é negativa. Did not ou didn't, mesmo significado. Olha só, she didn't love me. Alguém entende? She didn't love me. Aqui eu não coloquei ed por quê, professora? Por que não tem o ed aqui? Porque é uma frase negativa. Então, nas frases negativas, nós vamos usar aquele did lá que a gente viu das frases interrogativas, acrescido do not, porque é frase negativa, né? E aí o verbo vai estar no passado. Aí, nesse caso, eu não preciso colocar ed, porque a presença do did já colocou este verbo no passado, certo? Eu coloco did e coloco o not. Fica didn't. She didn't love me. Ela não me amou. Ok, pessoal? Então, o did a gente usa para frase interrogativa e a gente usa para as frases negativas. E aí, nesse caso, a gente acrescenta o not. Ok? E aí, nossa aula terminou. Eu falei que seria bem curtinho e realmente foi bem curtinho, né? E aí, aqui eu trouxe uma tirinha, né? Na tirinha a gente tem alguns verbos, ó, tem o didn't bem aqui, o didn't que nós falamos, então aqui eu já sei que é uma frase negativa e o verbo aqui vai estar no passado, né? Aí, o que que nós vamos fazer? Aqui tem um diálogo, né? Entre esses dois menininhos e o cãozinho deles. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos traduzir as falas aqui das personagens da tirinha, certo?
Não sei se lá no caderno de vocês façam o balãozinho, o primeiro balãozinho, e coloquem em português o que diz o primeiro balãozinho. Façam lá, não precisa desenhar as personagens não, né? Porque nem todo mundo tem essa habilidade, mas vocês façam o balãozinho. Faça o primeiro balãozinho e coloque a tradução. Faça o segundo balãozinho e coloque a tradução. E o terceiro balãozinho e coloque a tradução. Se vocês não conseguirem fazer sozinhos, com o vocabulário que vocês têm, vocês podem consultar o Google Tradutor, certo? Para ajudá-los. Então é isso. Até a próxima aula na semana que vem. Ah, sim, a atividade, por favor, vocês não me entregaram a atividade da semana passada. Pouca gente me entregou as atividades, na verdade, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá, não vamos nadar, nadar e morrer na praia, não. A gente precisa terminar o ano, né? E ano que vem, no caso de vocês do terceiro ano, já recebeu o certificado de vocês, né? Mas para isso vocês precisam da devolutiva dessas atividades.